Esse foi um dos principais assuntos de ontem. O médico Antônio Carlos Salim Braide foi posto em liberdade ontem à noite pela Polícia Civil após prestar depoimento e pagar fiança em seguida. Ele havia sido detido durante a operação de busca e apreensão depois que investigadores encontraram um carregador de pistola. Boa tarde, Carla. Ele não tinha registro aí do carregador? Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Ouvintes também, boa tarde. Não sei porque eu tô dando boa tarde de novo, já dei boa tarde ali embaixo, mas vamos lá. É porque a gente muda de lugar. É uma sensação, né, de outro programa. Como se estivesse começando agora, mas vamos lá. Primeiro que a operação de busca e apreensão, claro que queria encontrar celular, computador, tudo isso porque pode ajudar nas investigações, mas o principal objetivo mesmo era buscar o Fit preto. O carro, o Fit Honda preto é aquele carro que pega o Guilherme Teixeira, ex-assessor aí do Fernando Braide, no momento em que o Guilherme Teixeira deixa o Clio vermelho com mais de 1 milhão na mala, ali no Renascença, na casa em frente à casa que é da sogra do Tônio Braide, o Antônio Salim Braide, que é chamado de Tônio Braide. Lá funciona uma empresa que é da esposa dele, pelo menos está o endereço lá, e também do sogro dele. Também tem outra empresa que tem o mesmo endereço, que é esse lá no Renascença. Só que a polícia não encontrou o Clio não, a polícia não encontrou o Fit preto, que é a grande peça central aí que liga o Tônio Braide a toda essa situação do carro do 1 milhão, que por sinal foi o irmão dele que colocou ele no centro dessa investigação, porque o Eduardo Braide disse que quem usa o carro é o Tônio Braide. Por isso que a polícia foi no apartamento dele, aqui na ponta do ali é Litorânea, entrada da Litorânea, né? Ponta do Farol. Ponta do Farol, exatamente. Foi no apartamento dele, mas também foi na fazenda da família. Só deixar claro que a fazenda não é do pai, a fazenda não é do irmão do prefeito, a fazenda não é do outro irmão que é deputado, não, a fazenda é da família Braide. Tá? Ali entre Santa Rita e Itapecuru. Mas o pessoal me disse que ele é o bem início de Itapecuru. E por isso que também foi lá, para saber se o carro estava lá, né? Na fazenda, mas não foi encontrado. O que é que foi encontrado? Mas vem cá, e ninguém sabe para onde está o carro? Não. As perguntas feitas a respeito do carro, o Tônio Braide preferiu ficar calado. Ele não respondeu sobre ele, exerceu o direito dele de ficar calado no momento do interrogatório. Mas aí que fica mais suspeito ainda, quando você não começa a responder, porque se não tem culpa no cartório, como se diz popularmente, começa a esclarecer. Não, e saber, gente, mas e aí, fizeram o que com o carro? Afinal, quem é que está com o carro? O carro é da família, o advogado, se o advogado do Tônio Braide disse que o carro é de uso familiar, o pai não sabe, os irmãos não sabem, o Tônio Braide não sabe, ninguém sabe onde é que está o carro. Falando de um carro, né? De uma caneta, um clipe, Exatamente, um carro, né? E por sinal, o carro está no nome da mãe deles. Ainda, que faleceu há uma década já, mais de uma década. Enfim, ele acabou não respondendo. Qual é o BO aí do carregador? Pelo que eu apurei com a Polícia Civil, a arma tem registro. E ele tinha o direito de estar com a arma, de usar, né? Ele não disse, cadê a arma também? Só que o registro dele estava vencido, a licença dele estava vencida. Então foi isso que aconteceu, por isso que ele foi detido, levado. Aí a polícia aproveitou, claro, para ele prestar depoimento, porque o advogado dele disse que ele não prestaria depoimento até ter acesso aos autos e também aos depoimentos. Então, diante disso, aproveitaram para fazer. Mas foi só isso, ele foi detido, pagou fiança, porque já que ele estava com a licença vencida, ele não poderia estar de posse, de maneira alguma. Mas foi isso. Vamos ver se a polícia agora consegue avançar. É muito complicado, mas eu vou voltar a criticar a Polícia Civil, e não exagero se eu criticar o Augusto Barros, que é o comandante aí da SEIC, porque Gleidson e Cabalau, como se faz uma investigação se quem diz que é dono do carro não fala nada,
e não e nada é feito com essa pessoa. Ela disse assim: olha, o carro é meu, eu emprestei e o carro tem mais de R$1 milhão dentro. De quem é o dinheiro? Se o dinheiro for do Carlos Augusto Diniz, que se disse o dono do carro, ex-funcionário da prefeitura do Braide aí, se ele se diz o dono do carro e se o dinheiro for dele, todas as provas que ele poderia ter que incriminá-lo, ele já descartou. Olha, eu não sei se com a demora toda da polícia. Com certeza. Eu não sei se é loucura, não sei se de fato dá para ter essa operacionalização. Mas se o dinheiro ainda estava lacrado com lacres do Banco do Brasil, não é todo dia que se saca mais de R$1 milhão em espécie, até que tem que entrar em programação, a Polícia Civil não poderia oficiar o Banco Central para saber para onde essas notas foram? Gente, vocês lembram do Gedel Vieira, vocês lembram? Vocês lembram que a Polícia Federal conseguiu em uma semana identificar o dinheiro e aonde estava o dinheiro, que era num apartamento que ele nem usava, mas encontraram o dinheiro. A Polícia Civil aqui não consegue rastrear um dinheiro desse junto com o banco, que o próprio Augusto Barros já disse que tinha as fitas. Então, me parece que é não querer, não estou dizendo que é isso, mas me parece que é não querer avançar nas investigações. Eu quero aproveitar até esse gancho sobre a celeridade para pontuar o que, mais uma vez, o prefeito Eduardo Braide disse em nota, porque eu concordo, é o que a gente espera, de fato. Ele disse, por meio de nota, que as investigações sejam conduzidas com celeridade e imparcialidade, e se houver qualquer irregularidade, que os culpados sejam punidos com o rigor da lei. É exatamente o que nós esperamos. Pois é, e exatamente o que está rigor acontecendo. Da lei, culpados sejam apontados e que essa história seja explicada, né? Isso, porque isso aconteceu, gente, esse carro foi descoberto dia 30 de julho, mês 7 de julho. Hoje é 21. A gente já está quase chegando. Vai fazer 31 de agosto. Um mês e não se sabe, não se conseguiu rastrear esse dinheiro. Esticar demais. Fora isso, existe aí uma crise familiar. Isso, eu conversei com algumas fontes ontem. A crise familiar, ela existe, não exatamente como está no vídeo do prefeito dizendo que há 3 anos ele não fala com o irmão. Não é exatamente isso. Só que a crise que eles sempre tiveram, os irmãos Braide, sempre tiveram, ela só se aprofundou. Porque qual é a reclamação? É que 2016, quando saiu a história da máfia, chamada Máfia de Anajatuba, o Eduardo Braide, que estava como candidato a prefeito, ele disse assim: não, isso é coisa do meu pai, eu não falo com meu pai. O engraçado é que o mesmo modus. O mesmo modo, a mesma assessores envolvidos. E por sinal, o Eduardo Braide teve um assessor desse episódio chamado Máfia de Anajatuba. Ele teve um assessor condenado por desvio de emenda, de recursos de emenda. Esse senhor até faleceu em 2021, se eu não estou enganado. Faleceu em casa. Então, agora, quando ele foi usar o mesmo argumento que usou em 2016, a crise se agravou entre os irmãos porque o irmão não aceitou. Então, Antônio Braide tem dito às pessoas mais próximas que ele não vai assumir uma culpa de que não é dele, que ele não tem nada a ver com isso. Claro que ele vai usar esses argumentos, assim como o Braide está usando. Mas isso aí é algo para a Polícia Civil simplesmente apresentar para a sociedade: ó, gente, o dinheiro era de fulano, foi conseguido dessa maneira, até mesmo porque a linha de investigação da Polícia Civil é desvio de dinheiro público. E o dinheiro público ou desvia, ou duas pessoas da família têm acesso ao dinheiro público. Uma é o Fernando Braide, porque tem direito a emendas. Então, se tiver que desviar de dinheiro público, seria dessas emendas, né? Ou verba de gabinete, enfim. E o Eduardo Braide, que é chefe de um poder, que é prefeito de São Luís, que comanda a prefeitura de São Luís. Os dois têm acesso a dinheiro público. Em tese, o Tônio Braide não tem, porque ele é médico e não tem nenhum cargo na prefeitura de São Luís. Então é preciso saber se a linha de investigação é essa, tem que saber da onde foi, como foi que foi conseguido.
né? Enfim, é mais de R$1 milhão, é muito dinheiro para estar num carro. Já ouvi ouvinte aqui dizendo assim, não, eu posso ter dinheiro no carro. Não, você pode ter dinheiro no carro. Se você tiver 10 milhões, quiser sacar e colocar no seu carro, você pode. Só que quando a polícia chegar lá, ela vai perguntar, vem que esse dinheiro é seu? Qual é a origem dele? Você vai ter que dizer, porque se não tiver origem, aí no caso, se você for um gestor público, pode ser recurso público, né, em jogo. Se você não for dinheiro não declarado, pode ser dinheiro que você guardou e nunca declarou, sonegação de imposto, pode ser de tráfico de drogas, pode ser de prostituição, você tem ali, agencia um monte de moça, o que não pode também. Então, o dinheiro irregular, você não pode ter no carro, gente. É simplesmente isso, né? Se o dinheiro for seu, você pode botar e só dizer, tá aqui declarado meu dinheiro, tá bem aqui. A não ser, não pode. É crime. Eu tenho R$4 no meu carro, que eu, né? Mas eu sei de onde foi troco que eu recebi. Cabalau, por incrível que pareça, eu também tenho R$4 no meu carro, que também foi troco. Eu sei de onde foi. Tá bom, Carla, obrigado. Tá bom, gente, boa tarde, até amanhã, tchau, tchau. Fique por dentro.